Olá, eu me chamo Erika Cauano, eu sou médica ginecologista, obstetra e mastologista e hoje eu vou falar sobre o ciclo menstrual feminino. Como é que funciona o corpo feminino, como é que funcionam esses hormônios, os sinais clínicos de uma ovulação, como a gente calcula o período fértil e também um bonuzinho no final comentando sobre quanto tempo depois de parar alguns determinados métodos contraceptivos a gente volta a funcionar normalmente com o corpo, volta a ovular normalmente, o que seria o normal. Eu convido vocês a se conhecerem um pouquinho mais. Vamos lá! O ciclo menstrual feminino, quando ele segue uma periodicidade, vem a cada 25 dias, 28 dias, 30 dias, o mais comum 28 dias, a gente vai chamar ele de ciclo regular. Quando ele não segue uma periodicidade, vem um mês, 2 vezes no mês, depois fica 2, 3 meses sem vir, a gente vai chamar esse ciclo menstrual de irregular. Então quer dizer que essa orquestra hormonal extremamente complexa, alguma coisa não está encaixada a ponto de não conseguir ter os níveis hormonais adequados para a gente manter uma periodicidade desse ciclo. E é por isso que é muito importante todas as mulheres saberem a data da sua última menstruação, anotarem todos os meses, saber a cada quantos dias está vindo, tá? Saber quantos dias fica menstruada, se tem cólica, se tem muita TPM, pra gente poder ter esse segmento, saber se isso está normal ou não, tá? Então, numa mulher normal, no período fértil, existe uma glândula aqui na nossa cabeça, 2 glândulas, a hipófise e o hipotálamo, que eles produzem hormônios no corpo. Não só do sistema reprodutor feminino, de todos, que eles vão interferir na tireoide, na nossa adrenal, inúmeros, no corpo inteiro, de uma maneira geral, mas no sistema reprodutor feminino existe um hormônio produzido por essa hipófise chamado FSH. Esse FSH, todo começo de ciclo, a hora que a gente começa a menstruação, ele começa a ser secretado, tá? Ele é secretado, cai na nossa corrente sanguínea, vai para os nossos ovários e estimula o recrutamento dos folículos. Um desses folículos, ao longo desse estímulo, ao longo dos dias desse FSH, vai se tornar dominante. E esse folículo, então, que começa a se desenvolver, passa a produzir um hormônio chamado estrogênio, tá? Nessa primeira, então, fase do ciclo, esses primeiros de 10 a 15 dias, a gente tem uma predominância desses 2 hormônios, tá? O estrogênio, ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai estimular a mama, ele vai estimular libido, ele vai acabar estimulando os contornos femininos e dentro do próprio útero, um aumento do estímulo do crescimento das células de dentro do útero, já se preparando para uma gestação, tá? Quando esse estrogênio começa a ficar em níveis muito altos, ele volta para o hipotálamo, manda um recado e passa a produzir um outro hormônio chamado LH. E quando esse LH faz um pico, a gente ovula. Então, para a gente ovular, a gente precisa ter esse aumento do estrogênio junto, fazendo um pico de LH. Então, se alguma coisa atrapalha esse pico, vai atrapalhar o dia da nossa ovulação. E já é bom a gente ter isso em mente. A ovulação, então, acontece, esse folículo joga o óvulo para dentro da tuba, onde esse óvulo sobrevive cerca de 24 horas. Então, esse máximo de 24 até 3, assim, máximo 30 horas. Então, assim, é 24 horas que esse óvulo sobrevive para ser fecundado. E essa fecundação acontece na tuba, tá? Este folículo, que agora já está sem o óvulo, passa a produzir um segundo hormônio, chamado progesterona, progestação, tá? Que ele vai atuar no corpo inteiro, assim como o estrogênio, mas especificamente também na parte de dentro do útero, deixando ele bem proliferado, pronto para uma gestação, tá? Se teve a fecundação, ele vai implantar lá dentro do útero já com todos esses hormônios, deixando o útero propício para uma gestação, uma vascularização mais intensa. Se não acontecer fecundação, depois de 14 dias dessa ovulação, a gente menstrua, tá? Porque os níveis hormonais entram em queda, a gente menstrua e quando eles entram em queda, o FSH volta a subir e começa um novo ciclo menstrual, tá? Então, como que a gente calcula um período fértil, né? Sempre lembrando que o período fértil, ele é bom pra gente programar a gestação. Tabelinha, ele não é tão bacana para evitar,
porque inúmeras coisas podem entrar no meio do dia que esse pico de LH vai acontecer. Estresse, transtornos da tireoide, transtornos da prolactina, inúmeras outras coisas podem atrapalhar esse pico de ovulação. Então, ele é legal para quando a gente está planejando a gestação e não quando a gente está tentando evitar. Por isso que a gente pede para evitar uma tabelinha sozinha, tá? Associar algum outro método se você não quiser engravidar. Bom, como a gente calcula o período fértil? Então, o período fértil em ciclos regulares é mais simples, tá? Como o óvulo, o óvulo ele sobrevive mais ou menos 24 horas e o espermatozoide sobrevive 3 mais ou menos dentro da mulher, então a gente conta sempre 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação, sendo que a ovulação é sempre 14 dias antes da menstruação. Então a gente vai olhar o ciclo que acabou de ser e vai falar, 14 dias antes é a ovulação, tá? Então se o seu ciclo tem 28 dias, vai ser no dia 14. Mais ou menos a gente conta 3 dias antes do dia 14 e 3 dias depois do dia 14, tá bom? Agora, se os ciclos são irregulares, essa conta fica um pouquinho mais difícil, tá? Então o que a gente faz? A gente vai fazer uma conta um pouquinho mais complexa. A gente vai pegar o ciclo mais longo que você teve no ano e o ciclo mais curto que você teve no ano, tá? Então, você vai subtrair 11 do mais longo e 18 do mais curto. Entendeu? É difícil, né? Mas aí qualquer coisa a gente põe no papel e a gente ajuda, o obstetra ajuda, porque às vezes não é tão simples. Então o período fértil ele fica bem longo, porque se você extrai 11 de um ciclo curto e 18 de um ciclo longo, vai ficar do 14º ao 17, então fica um pouquinho mais longo, tá? Diferente do ciclo regulativo. Sinais clínicos de que você está ovulando. A mulher dá sinais, né? A gente consegue sentir a ovulação. Aumento de libido, aumenta a temperatura corporal cerca de 0,5 grau Celsius por causa dos níveis da progesterona, porque ele aumenta realmente a temperatura corporal da mulher. Algumas mulheres podem se sentir fisgadas embaixo do ventre, que a gente chama de dor no meio, na hora dessa ovulação, na hora que sai, que rompe o óvulo do folículo. E, além de tudo, sai uma secreção vaginal que parece uma clara de ovo bem transparente, que se você coloca entre um dedo e outro, ele fica grudadinho. A gente chama de filância, tá? Então, as mulheres sentem essa mudança do aspecto da secreção vaginal também, tá? Bom, depois de parar o anticoncepcional, depende do método que para, quando que a gente volta realmente a ciclar. Isso é uma dúvida que muitas pessoas trazem, porque a gente usou por muito tempo o anticoncepcional hormonal, existe muita gente que quer parar para engravidar ou parar para realmente agora ter um ciclo um pouquinho, se conhecer e realmente ciclar todo mês. Então vamos lá. Depende muito de método e da dosagem que era, do tipo de liberação hormonal e se tinha ou não hormônio. Então, anticoncepcionais via oral, que tinham os 2 hormônios, adesivo transdérmico, anel vaginal, os 2 que têm a parte hormonal, ele pode levar de 3 a 6 meses para voltar ao normal. É claro que logo quando interrompe já pode engravidar, mas tem algumas mulheres que é normal levar 3 ciclos, mais ou menos, para voltar a ovular normalmente, sem a quantidade, sem atrapalhar essa inibição da ovulação que o hormônio estava fazendo, tá? Os DIUs, o sem hormônio tirou, acabou, porque ele não mexe na ovulação feminina, ele é só um espermicida lá dentro. Agora, o DIU hormonal, ele pode levar uns 3 meses também para voltar ao normal, tá? Porque ele pode ou não inibir a ovulação. Os injetáveis trimestrais, aquele da Depo-Provera, que a gente conhece da farmácia, ele pode levar até 1 ano para a mulher voltar normalmente a ovular, tá? Então, ele, para quem quer engravidar em sequência, a gente nunca orienta usar esse método contraceptivo, tá? É muito importante se conhecer, tá? E às vezes, o que acontece? Às vezes a mulher é reguladinha, faz esses picos hormonais perfeitamente, e aí de uma hora para outra passa a não funcionar adequadamente. Então a gente precisa investigar todas essas causas de alterações hormonais. O hormônio tiroidiano, ele tem só
é uma pequena molécula diferente do hormônio feminino, tá? O TSH é muito parecido com o FSH. E um pode se ligar no hormônio do outro. Só que como não é uma chave fechadura perfeita, ele se liga, mas ele não liga a engrenagem, ele não consegue ligar esse carro, ele não consegue fazer a função celular que precisa. Então, pacientes com hipotireoidismo, principalmente as pacientes de hipotireoidismo, o ciclo pode se regular muito. Assim como a prolactina mais alta pode se regular bastante o ciclo menstrual, tá? Algumas medicações podem aumentar a prolactina, além da amamentação, né, que é o hormônio do leite, a prolactina, algumas medicações fazem isso. Então, medicações, às vezes alguns para diminuir enjoo, o Plasil pode aumentar isso, domperidona, os remédios Motilium, essas coisas podem bagunçar, antidepressivos podem bagunçar. Então, toda vez que a gente tem uma irregularidade menstrual, a gente precisa investigar a parte hormonal, tá? Alterações do sono podem mexer com isso. Estresse, cansaço, fadiga, ansiedade, tá? Inclusive ansiedade para menstruar, porque tem muita mulher que fica preocupada e para pensar e não consegue menstruar. Isso pode acontecer também, tá bom? Então é indispensável, quando o seu ciclo não está certinho, está tendo muita cólica, um fluxo muito intenso, procurar o seu médico ginecologista para te orientar e colher todos os seus exames para que você volte a funcionar normalmente como tem que ser. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!